Olá, vamos lá então. Nosso primeiro vídeo de hoje vai ser um que vai abranger uma questão mas muito difícil, muito complicada para os pais de primeira viagem, que é quando os pais devem levar o bebê recém-nascido para o seu quarto. Quando é que a desconexão, digamos assim, a separação até, de um bebê recém-nascido que dorme no quarto junto com o pai e com a mãe, porque requer cuidados iniciais, quando é que este bebê deve ir para o quarto sozinho? Se ele não tiver quarto, quando é que ele deve ir para o berço dele? Alguns pediatras dizem o seguinte, que lá pelo terceiro, quarto mês. Outros falam, no máximo, até os 6 meses. O fato é que na grande maioria não é o que acontece. Os pais, os papais, as mamães ficam com medo, receio de não poder acompanhar esse bebê de perto e acabam deixando 6 meses, 9 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 e a coisa às vezes se estende, fugindo ao controle. Muito bem. Quais são os problemas que isso acarreta? O primeiro deles, a dependência direta. O que é a dependência direta? O bebê está sempre colado com o pai e com a mãe. Ele não consegue ter a percepção que ele tem o espaço dele, o canto dele e logo o horário dele dormir. O segundo, e não menos importante, invariavelmente os casais acabam tendo problemas por isso. Por quê? Porque uma vez que o bebê dorme no quarto, a intimidade do casal fica prejudicada. Intimidade em todos os sentidos. Até no sentido mais simples de, por exemplo, poder ter a tranquilidade de estarem somente os dois, conversar, dialogar e ter sua intimidade. Então, existe uma estatística muito grande, que é inclusive apavorante, que 80 a 90% dos casais, ao primeiro ano de vida do seu filho, estão em vista de se separarem. E atribuem esta separação, essa desunião, ao nascimento do filho. Fazem um drama. E eu vou brincar muito com isso. Fazem um drama. Depois que eu tive filho, nós nos separamos, não teve mais. Não, a culpa não é do filho. A culpa é dos dois que não tiveram a orientação adequada ou receberam e não colocaram em prática de desvincular esse filho recém-chegado do meio do casal, onde alguns inclusive cometem o erro grotesco de deixar esse bebê dormir no meio do casal. E aí nós vemos as bengalas. Vocês vão ver eu falar muito em bengalas. O que são as bengalas? É aquilo que a gente se apoia para justificar os nossos erros. A bengala mais comum. Mas é que eu tenho que deixar ele do meu lado porque eu fico com medo que ele pare de respirar. Criaturas, papais e mamães, seja onde for que eles estiverem, os senhores não vão conseguir ficar acordado 24 horas observando. A questão da morte súbita que se fala, acontece, mas são raros, mas acontece. Não é o fato dele estar no meio, ou do lado, ou no quarto, grudado com o casal, que vai evitar esse problema. Então resolva a questão. Coloque uma babá eletrônica, ajeite de alguma maneira. Existem inclusive travesseiros, colchões especiais para isso, mas cuide disso. Porque senão o casal acaba separando-se de uma forma muito sutil, ele não percebe e quando vai perceber já é tarde. A outra questão, como já foi dito, é da própria criança. Ela tem que saber que tem o espaço dela. Não é fácil fazer isso. Eu admito porque já passei pela situação 2 vezes. Não é fácil, mas é algo que tem que ser feito consciente, porque reflete no casal e na criança diretamente. Quando você faz isso, toma esta atitude, procede desta maneira, você está já desde cedo deixando este bebê perceber que ele tem que ter uma certa autonomia sobre ele mesmo. Ele tem que perceber que em determinados momentos ele vai estar sozinho e ele vai ter que saber se virar sozinho. Repito, não é fácil, mas deve ser posto em prática. Se você for pesquisar, mas pesquise sempre, eu diria assim, em fontes confiáveis. Porque hoje nós temos uma mania, qualquer coisa a gente vai para o Google. E eu sempre digo, o Google não é médico e a internet não é Deus. Cuidado com as fontes, porque na internet cada um escreve o que bem entende. Inclusive bobagens, que infelizmente é a grande maioria. Então assim, bebê recém-nascido, prepare-se já desde cedo para deixá-los assumir
a sua individualidade. Uma outra bengala comum: ah, mas a nossa casa só tem um quarto. Não tem problema, monte o berço na sala, ou então, se não for possível, monte no quarto, mas afastado da cama do casal. Mantenha uma certa distância, tenha este espaço reservado entre o casal e o filho, é para o bem de todos. Ok? Opiniões? Deixa aqui embaixo, por favor, e aguardo vocês até o próximo. Obrigado!